Vocês? Vejo que algumas pessoas estão aqui hoje que de repente nem tiveram chance de vir em outro momento, mas que hoje estão juntos conosco novamente. Eu espero que você tenha, durante essa semana, já tido a oportunidade de captar o máximo de detalhes possíveis sobre essa história do Zaqueu. E eu espero que aqueles que já conheciam a história, que você tenha descoberto novos detalhes sobre a história do Zaqueu. A gente tem desde sábado buscado aprender com cada aspecto da história, conectando, destacando que a história de Zaqueu, ela se torna muito relevante, na minha opinião, nesses dias, por ser o último encontro, porque Lucas realmente deixa essa história, e uma história que não aparece nos outros evangelhos, como eu já mencionei, para destacar o clímax, o ponto mais alto do ministério de Jesus, e então vem os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Todos os dias a gente vai relembrando um pouquinho, porque essa é uma maneira de aprender. Quando a gente repete, então a gente vai fixando, não é, na nossa mente. E eu acho que você já está decorando aí esses versículos e certamente reconhecendo todos os elementos dessa história. Uma história que tem a ver com um novo coração, um renascimento, certamente. Lá no sábado a gente começou falando então sobre a grande cidade desse pequeno homem, e é logo no primeiro verso, né, que a Bíblia introduz essa cidade, e o nome dela é Jericó, a cidade pela qual Jesus passou. Depois falamos sobre o grande desejo que tinha no coração de Zaqueu, e isso fica evidente nos próximos 2 versículos, quando diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E também é aqui nesses versos que a Bíblia descreve quem é esse homem que é tão fascinante, um homem muito conhecido nos seus dias, mas tão conhecido quanto tão odiado, não é? Igualmente naquele contexto. Por que essa posição de destaque? Porque ele era o chefe dos coletores de impostos e, consequentemente, muito rico. O que ele tinha de desvantagem também a seu favor, ou ao seu lado, né, era a questão de ele ser baixinho, e isso fazia com que a multidão o atrapalhasse para cumprir o seu propósito de ver Jesus. Então falamos sobre a ordem. Ele não desiste daquele obstáculo ou dos obstáculos todos, ele vai à frente de Jesus, sobe na árvore, ali ele espera Jesus chegar. Quando Jesus passa pelo caminho para que ele realizasse o seu desejo, então ele fica observando, mas para sua surpresa, Jesus para, olha para cima, chama ele pelo seu nome e dá uma ordem para Zaqueu. E por isso que a gente falou sobre um pequeno homem com uma grande ordem de Deus, uma ordem de Jesus. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na sua casa. Imagine só a oferta de Jesus para ele, se encaixando com tudo aquilo que vinha no seu coração. A Bíblia diz que Zaqueu desceu rapidamente, obedecendo exatamente a ordem de Jesus, e o recebeu com alegria. Que bonito, né? Lembra aquela musiquinha sobre Zaqueu que eu mencionei no sábado, os que estavam aqui no sábado? Muitas vezes a gente cantava aquela musiquinha e ela ia até aqui na história. Não sei se era assim com você também. Então a gente cantava, né, que Zaqueu, um homem muito baixinho, que desejava ver a Jesus, então ele correu, subiu na árvore lá e ficou a esperar. Quando Jesus chega, ele fala: Zaqueu, desce depressa, pois em tua casa hoje eu vou pousar. Era assim a letra há uns 20, 30 anos atrás, né? Então,
E a gente para aí, pois em tua casa eu vou pousar, pois em tua casa eu vou pousar. E parece que é isso, né? Que a história termina aí, mas não termina. E eu sei que alguns aí já criaram uma segunda estrofe, um segundo verso para aquela musiquinha lá, porque não para aí, obviamente. Talvez a música pare aí porque o próximo versículo não é tão empolgante quanto essa primeira parte, né? Porque é um parênteses aí, um comentário de Lucas um pouco duro em relação à realidade de algumas pessoas que estavam presentes lá. Não é de Jesus, não é de Zaqueu, mas é da multidão. Então ontem a gente falou sobre um pequeno homem com uma grande multidão. O problema é que Jesus tomou a iniciativa para se encontrar com Zaqueu. Zaqueu tinha aquele desejo no coração e ele corre à frente de Jesus também para passar por trás da multidão e se encontrar com ele. Mas quando ele finalmente consegue se encontrar com Jesus, a Bíblia diz que aquelas pessoas que vinham acompanhando, seguindo, curiosas, diversas motivações, mas presenciando o que Jesus fazia, eles reagiram murmurando, reclamando de Jesus, porque eles achavam que aquele encontro não deveria acontecer, já que Zaqueu era um grande pecador. Antes de a gente continuar, e a partir de amanhã, aí nós vamos para o segundo momento alto dessa história, e é a sequência, é o que acontece depois, do que acontece lá na casa de Zaqueu e dali para frente. Eu quero hoje parar para destacar um outro aspecto. Eu já falei para vocês durante a semana e no sábado e domingo eu mostrei isso na tela também, que essa história, ela é importante nesse lugar da Bíblia, porque ela é cheia de conexões. Ela é cheia de conexões. Então, por exemplo, existe uma conexão com João Batista, que aparece lá no início, no capítulo 3 de Lucas, porque aquela mensagem e aquela pregação de João Batista tinha chegado até Zaqueu já que ele pregava naquela mesma região, e a gente sabe que os coletores de impostos tinham ouvido aquela pregação. E agora vem o coletor mor, o chefe de todos, o principal, no final do livro. Então existe uma conexão. Existe conexão com o cego de Jericó, a gente já falou sobre isso. O cego queria ver Jesus e daí logo no começo vem a mesma ênfase na história de Zaqueu. Zaqueu também quer ver Jesus. E então a história é toda cheia de conexões, e hoje eu quero destacar uma delas, uma outra. Uma conexão que qualquer leitor da Bíblia naqueles dias, e eu acho que hoje também, percebe rapidamente. Tem mais uma, porque é um paralelo de histórias e tem a ver com um aspecto da vida de Zaqueu que para Lucas era muito importante. E eu vou sugerir que é uma lição para a nossa vida hoje também, muito, muito importante. Isso tem a ver com o aspecto da riqueza de Zaqueu. Hoje eu vou falar sobre um pequeno homem e um grande jovem. É um paralelo. É uma história que vem um pouquinho antes, no capítulo 18, e ela fica assim lado a lado com a história de Zaqueu no capítulo 19. Eu tenho falado um pouco sobre como ler a Bíblia, né? Às vezes, falei que a gente hoje, essa semana, a gente está fazendo o que a gente chama de leitura devagar da Bíblia. Existe um termo, a gente fala sobre slow reading da Bíblia, né? É ler devagar, é o contrário daquela leitura rápida. A gente para e vai buscando as conexões em cada uma das palavras. Tem um outro jeito de ler a Bíblia que tem sido muito bom para mim. Em vez de ler assim um capítulo ou uma parte ou 3 versículos por dia, eu tenho preferido em muitos momentos sentar, tomar um tempo maior, mas ler de repente um livro inteiro ou
10 capítulos, 15 capítulos. É um exercício para a gente, porque a gente, no geral, não está acostumado a focar por tanto tempo na leitura, não é? Mas a vantagem desse tipo de leitura é que você percebe essas conexões, que elas existem, né? E que naqueles dias, quando a Bíblia era lida de uma maneira assim mais longa e só lida e ouvida, então eu acho que ficava mais claro e mais óbvio. Então, e eu acho que essa é uma dessas conexões que para as pessoas daquele tempo certamente eram bem naturais. A história de Zaqueu é a última história de uma sequência, como eu falei, dessa temática de Lucas. Lucas fala sobre pessoas ricas. É parte dele. E aparece muitas outras vezes esse tema no Evangelho de Lucas. Então, só falando de algumas parábolas, de algumas histórias, em Lucas ele conta a parábola do rico insensato. Tem maneiras diferentes de chamar essa parábola. Está no capítulo 12. Ele conta também aquela do homem rico e de Lázaro. Também está lá no capítulo 16. O jovem rico no capítulo 18. Zaqueu no 19. Isso falando de histórias de ricos. Mas ele fala em outros momentos, Lucas, sobre o rico de uma maneira mais pontual. Então também há momentos, como por exemplo, lá no começo do livro, em Lucas capítulo 6, quando Lucas trata e reflete, obviamente, no ministério de Jesus, essa questão da riqueza. E aí tem um versículo ou dois, quando ele diz: mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação, ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. E enfim, ele fala sobre essa questão dos ricos, não é? E dos pobres e da riqueza e assim por diante. Um outro versículo conhecido, que também está dentro de um contexto, e a gente encontra em Lucas, é esse aí, que a gente às vezes recita até, não é? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E isso é um verso que vem no final de toda uma questão sobre a riqueza. Isso é para ilustrar então que Lucas em muitos momentos fala sobre a questão dos ricos e da riqueza e assim por diante. Então a gente chega no jovem rico. Como eu falei, essa é a parte principal que fica muito evidente quando a gente lê essa última parte do livro aqui. Então olhe na sua Bíblia hoje, Lucas 18 também, no versículo 18, e a gente vai ler até o 20, o 22 e depois o 23 no final, versículos, né? Então, Lucas 18 em diante, eu quero chamar a atenção de algumas coisinhas. Vamos só relembrar essa história rapidamente. Está aí do lado de Lucas capítulo 19. Então a Bíblia diz assim: um certo homem de posição, diz na nova versão internacional, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Historinha curta, não é? Do encontro de Jesus com um jovem rico. Olha o paralelo que existe entre essas duas histórias. O jovem rico e Zaqueu. Dois encontros, Jesus com esse tipo de gente. Que tipo? Duas pessoas importantes, status elevado na sociedade. E a gente tem essa informação aqui pela Bíblia mesmo. Lógico que a gente pode combinar com o relato lá de Marcos, mas aqui já diz que era um homem de posição. E lá depois fala que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Dois cargos importantes. Não só isso, os dois eram ricos, não é?
E uma coisa vai junto com a outra. Finalmente, um detalhe para os dois: a busca por sentido na vida espiritual. Apesar de serem importantes e ricos, alguma coisa ainda faltava na vida deles. E talvez aqui comece a primeira lição para a nossa vida também. Um lembrete importante: que nem as posições, os títulos e o reconhecimento e nem o dinheiro soluciona todas as questões da nossa vida, principalmente aquelas que têm a ver com a nossa vida espiritual. E todo mundo sabe disso, mas de vez em quando a gente tem que parar e lembrar. Aqui são dois homens daquele tempo com quem Jesus se encontra, que passam exatamente por esse diagnóstico. Senhor, mestre, bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? O outro: Jesus, vem passando, eu preciso ver Jesus, eu preciso me encontrar com Ele. E é Jesus, nesse caso, que diz que falta alguma coisa para ele. Veja, talvez um pouco diferente, o jovem rico diz que ele era muito fiel na guarda dos mandamentos. Zaqueu, ele era mais o tipo publicano, ele já tinha ouvido falar de Jesus, e a gente tem alguns insights sobre a vida dele também, mas aqui fica bem evidente, porque ele expressa, o jovem rico fala para Jesus: desde cedo eu cresci na igreja, eu sempre guardei os mandamentos, eu não fiz nada errado de acordo com a lei. E quase parece que o jovem rico poderia estar naquela multidão, de ontem. Mas ainda assim, faltava uma coisa para ele. De repente, é possível fazer tudo certo e ainda faltar alguma coisa. Ellen White diz, seu livro Desejar Todas as Nações, que Jesus tinha visto, ou melhor, o jovem rico tinha visto o tratamento de Jesus com as crianças, que vem um pouquinho antes na Bíblia também. E viu como que ele recebeu as crianças, como tomou nos braços e as atendeu. E agora o coração dele encheu-se de amor para com o Salvador. Parece um pouco o que acontecia com Zaqueu também. E ele teve o desejo de ser um discípulo de Jesus. Bonito. Observando o tratamento de Jesus, de repente nem tanto a explicação da Torá, de repente nem tanto o embate intelectual de Jesus com os filósofos da época, mas o tratamento de Jesus com as crianças. Foi isso que tocou o coração do jovem rico e fez nele, criou nele o desejo de seguir Jesus. Mas Jesus precisava provar a sinceridade daquele religioso. E é por isso que Jesus fala para você: ainda falta alguma coisa? Porque é possível eu e você fazermos muitas coisas religiosas boas sem sinceridade no coração. Que triste, que choque de realidade. Mas quão importante para o nosso crescimento espiritual e para o nosso renascimento. Esse príncipe, esse homem importante, ele tinha em alta conta a sua própria justiça. Ele imaginava, portanto, que aquilo que ele fazia para a igreja era o que garantia para ele um lugar no céu ou a vida eterna. Você entende? Ele conectava essas coisas e ele achava que por isso ele era muito bom e por isso ele já tinha a vida eterna garantida. Não pensava, na verdade, que faltasse alguma coisa na sua vida, mas ainda assim ele estava insatisfeito. Você já sentiu essa insatisfação? Talvez alguém de nós que
se identifica com a história do jovem rico. Muito tempo buscando cumprir tudo, mas ainda assim faltando ou sentindo falta de algo no coração. Jesus viu nesse príncipe exatamente o auxílio de que necessitava. Jesus, quando olhou para o jovem, falou: esse podia ser um discípulo importante para mim. Era alguém que conhecia muito das Escrituras, era alguém que conhecia da tradição daquela religião, era alguém novo, era alguém com recursos, e pensa em alguém com potencial para ajudar na obra da propagação do reino de Deus. Com uma condição. Ellen White diz: se colocasse sob a direção de Cristo, então seria uma força para o bem. Era isso que faltava para aquele jovem. Um potencial enorme, mas não nas mãos de Deus. Já faz algum tempo que a gente tem se dedicado ali no NASP, na universidade. E no contexto do ensino superior, a gente se depara constantemente com jovens que vêm com um desejo muito grande de estudar, de se preparar e fazer a diferença no mundo, não é? E não é diferente na faculdade de teologia, onde a gente lida mais diretamente. Mas não tem frustração maior para um professor universitário, na minha opinião, do que constatar que alguém com tamanho potencial para fazer a diferença no mundo não se coloca nas mãos de Deus. E daí repete a história do jovem rico. Habilidades, conhecimento, potencial, tempo livre e tudo mais, mas ainda assim não pode ser um instrumento de Deus. O príncipe poderia, de maneira notável, haver representado o Salvador. Ele poderia, se ele escolhesse, se colocar nas mãos de Deus. Para que recebesse o amor de Deus, ele deveria ser subjugado ao seu supremo amor do próprio eu. O maior inimigo do jovem rico era ele mesmo. Era o seu próprio desejo, era tudo aquilo que ele tinha, era a sua imagem, a imagem de si próprio, os seus sonhos. Era isso que impedia ele de ser usado por Deus. Cristo apresentou os únicos termos que poderiam colocar o príncipe em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Nesses dias, a gente ouve tanto sobre perfeccionismo, aqueles que, de alguma maneira, acham que estão chegando muito perto dessa condição, e que há ali alguns passos, ou algumas atitudes, ou alguns comportamentos que lhes garantem um status A única perfeição possível é aquela que vem através do reconhecimento da necessidade de um novo coração, de Jesus no controle da nossa vida. O jovem rico, ele curiosamente reagiu naquele momento quando Jesus ofereceu para ele a solução. Falou: jovem, você tem vivido essa experiência, mas algo te falta. E o que faltava para ele não era uma doação para os pobres, era a entrega do seu coração. A Bíblia diz no verso 23, eu não li esse verso, né? Diz que ele, quando ouviu o diagnóstico de Jesus e a sua oferta, ele ficou triste. Ele ficou triste. Porque
porque ele não estava disposto a entregar-se a Jesus. Na história de Zaqueu é diferente, você já leu e se lembra, e aqui eu faço a ponte para algo que a gente vai conversar mais amanhã, estudar um pouquinho mais a fundo. Mas Zaqueu, quando recebeu Jesus na sua casa, ele falou: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O jovem rico fica triste com a oferta de Jesus. Zaqueu recebe Jesus com alegria, diz a Bíblia. São histórias parecidas, de pessoas importantes, de pessoas ricas com vazio no coração, mas com finais completamente opostos. E não tem como perder a intencionalidade de Lucas em contar as duas histórias lado a lado. São os dois caminhos que existem para escolhermos. Ele entristeceu-se de que existissem essas condições, ele queria vida eterna, mas ele não estava disposto a fazer o sacrifício. Ele amava os dons divinos mais do que o doador. Ele havia se esquecido que tudo aquilo que ele tinha não era dele, era de Deus, e que ele queria, na verdade, dar muito mais para ele. Os planos de Jesus eram muito maiores para a vida daquele jovem. Ele não entendeu que Jesus tinha oferecido para ele o relacionamento pessoal com o Mestre, e que isso valia mais do que tudo que ele possuía. Eu acho que eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim: ah, verdade, não, eu concordo com essa história, nunca tinha pensado que as duas estavam juntas ali, mas não, é isso mesmo, né? É verdade. Os ricos precisam doar tudo aquilo que eles têm, não é isso que você está pensando? E daí você está pensando assim: mas eu não sou rico, então eu tenho que ver alguém que eu conheça que é rico para ouvir o que você está dizendo, né? A gente tem sempre um jeito de aplicar a história para os outros. Deixa eu falar para você: você é rico. Só basta colocar isso em perspectiva. Não é a abordagem que normalmente eu gosto de utilizar para mostrar as realidades do campo missionário, mas acho que hoje à noite faz sentido dentro daquilo que a gente está contando. Deixa eu mostrar umas fotos aqui para vocês bem rapidinho. Esse é um lugar no interior do estado mais pobre da Índia, Bihar. Esse vilarejo chama-se Muhammadpur. E essa é uma escola, é um lugar interessante. A gente já foi à Índia algumas vezes, 4 vezes, e já tinha voltado, já tinha ido a esse estado também antes, mas dessa vez o pastor que cuida dessa região enorme resolveu levar a gente lá num sábado para conhecer. Cada vez eles mostram um pouquinho mais da realidade. Um lugar distante, e aí uma escola adventista. Ele falou: pastor, você precisa conhecer uma escola adventista que fica lá no interior do nosso estado. Nosso trabalho é na capital normalmente. E a gente chegou lá e tinha esse ambiente no sábado, com várias crianças. E ele o tempo todo se referia a esse lugar como internato, né? Mas a minha concepção de internato, conhecendo as escolas do Brasil e de outros países também, não chegava naquilo que era a realidade. Aí é onde eles se reúnem no sábado, mais ou menos 70 crianças. Elas são órfãs, algumas de pai e mãe, outras só de pai ou mãe. E elas não pagam nada para estudar no internato. Elas dormem, elas comem, tudo nesse lugar, o tempo todo. Talvez seja meio chocante, não é? Mas isso é normal na maior parte dos lugares da Índia.
As pessoas sentam no chão, mesmo na igreja, homens de um lado, mulheres do outro, e é assim que acontece. E daí a gente chegou lá e os alunos foram visitar uma outra sala atrás onde eles dormem, e depois ficaram procurando o lugar onde eles tomam banho, mas é um poço com um jato d'água ali no meio de tudo, e é ali que todo mundo toma banho todo dia. Lógico, não tem água quente, não tem nada disso que você está acostumado, né? Mas acho que o que impressionou mais foi o fervor das crianças na igreja. Todos eles decoraram já muitas partes da Bíblia, falavam os 10 mandamentos de cor, cantavam hinos, coisas interessantes. Tem 2 videozinhos, né, de 1 minuto ali, e a gente tem tempo. Coloca um para... Não tem como descrever ou como mostrar melhor do que mostrar essas crianças cantando na igreja para vocês. Presta atenção na maneira como elas cantam. Aqui é uma música em hindi, na língua deles. As meninas estavam cantando uma música de boas-vindas para o grupo, por isso também as flores. O grupo estava sentado lá atrás e depois elas iam colocar o arranjo ou colar em cada um dos membros do grupo. Vocês estão ouvindo o Senhor aqui embaixo marcando o ritmo, né? Bem comum também na cultura indiana, inclusive na igreja. Coloca o outro também um pouquinho para a gente ver. Eu acho que já está acabando esse, mas pode pôr o outro. Esse outro aqui, eles fizeram especialmente para o nosso grupo, porque é uma melodia que a gente conhece. E bom, sabe quanto custa para eles lá o custo de uma criança dessa durante um ano inteiro? R$80 para o ano todinho. E eles estão, obviamente, ainda numa uma expectativa e buscando apoio para continuar o projeto daquele lugar, para eles terem um lugar apropriado. Eles dormem no chão, literalmente no chão, não tem nem colchão nem cama. Como eu falei, o banho de todas as crianças é através uma única fonte de água. Eles não têm armários, eles têm uns baús, então todos os dias eles são muito disciplinados na Índia e eles fazem isso.
tiram a roupa, arrumam o local, guardam dentro do baú, pegam a outra roupa, fecham o baú e passam o dia. Chega no final do dia, abrem o baú e pegam. E assim eles se organizam, sabe? É um negócio bonito. Eles têm recebido alguns voluntários, inclusive jovens do Brasil que têm passado 6 meses, 1 ano naquele lugar, ensinando inglês. Eles são muito bons no conhecimento da Bíblia, e o inglês deles é muito melhor do que o inglês de outras, inclusive do pessoal da capital do estado. Jovens com potencial incrível, e tem ali 3, 4 adultos que cuidam desse projeto e fazem um trabalho muito bonito. Eu falo R$80 para o ano, e você acha que você não é rico? Soma a conta do celular, da televisão e da internet. A minha suspeita é que dá entre R$100 e R$200 fácil todo mês. E aí? Quem é rico, entende? Isso é muito relativo. Sua família dá R$80, a minha família dá R$80 de oferta por mês para a igreja? Também não, é muito para a gente. Até em termos absolutos, financeiros, e hoje em dia é complicado o pastor falar disso em igreja, né? Porque tem um estigma muito ruim. Mas eu acho que a gente não pode fugir do assunto, né? Só que mais importante do que a questão financeira, existia obviamente uma lição por trás de tudo isso, e não era o dinheiro. O dinheiro é importante, mas não era o dinheiro. Como eu já falei, a lição do jovem rico e de Zaqueu, e a diferença entre a fidelidade de um e a do outro, era o desejo e a disposição de se entregar completamente a Jesus. O resto era consequência. O resto era consequência. Essa noite, eu vou sugerir que você faça essa análise, autoanálise, autocrítica. Que você pense um pouquinho nas suas prioridades. Que você pense naquilo que vai no seu coração também. Daqui para frente, até domingo, é a segunda parte da experiência. É a segunda estrofe da musiquinha. Porque ela continua. Receber Jesus com alegria, essa é a primeira parte da experiência. Mas quando a gente fala de renascer, de novo coração, significa mudança, significa transformação. E daí a gente tem que falar de temas, e a gente vai ter que pensar naquilo que de repente mexe com aspectos do ego, aquilo que fala da nossa fraqueza, da nosso apego, das nossas paixões, mas que não estão alinhadas com a prioridade do reino de Deus. Então, por isso, incomoda ou dói, é um processo, leva tempo, precisa abnegação, contrição do coração. Um detalhe interessante: antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, ele já havia começado a se submeter àquilo que ele tinha ouvido, que era a pregação sobre o reino dele. Antes de ele encontrar-se com Jesus, não é que naquele momento ele olhou e um milagre, algo sobrenatural, e de repente ele agora tem um coração todo bondoso, todo gentil, e abriu a conta e abriu a carteira. Não, ele já tinha ouvido falar. E quando ele buscou Jesus, a decisão estava tomada de seguir tudo o que ele pedisse dele. Eu pergunto para você hoje, qual é a sua decisão?
a quem você vai servir. Não é o jovem rico ou o Zaqueu, é seguir a você ou seguir a Jesus. Quero chamar o Jonas aqui para cantar essa música que vai nos dar a oportunidade de refletirmos e, acima de tudo, tomarmos essa decisão.